Bom dia. Acordar, despertar, lendo hoje Friedrich Nietzsche, né? Que charme, né? A gente vê que pensadores, filósofos, cientistas, religiosos, educadores, espiritualistas, seres humanos simples, seres humanos, não diria comuns, né? Mas com sem muita repercussão no mundo externo. Todos eles pensaram sobre o que seria, né, desenvolver isso, o, o interior do ser humano, por que de tantos problemas do ser humano quando adulto. Vários entraram no pensamento sobre a criança interior, sobre o que não foi desenvolvido na criança, o que foi ensinado, né? Uma doutrina, um gesso, um, um casulo, uma casinha que foi colocada, os ensinamentos, né? Que regram a vida, às vezes ajudam, né? Mas a maioria do tempo hoje já se tem ciência disso. Então voltamos lá pro Friedrich Nietzsche, A Criança e o Espelho. Certa manhã, despertando antes mesmo da aurora, meditou por muito tempo na cama e por fim disse consigo: de que em meu sonho tive tanto medo que cheguei a acordar. Não se aproximou de mim uma criança trazendo um espelho. Zaratustra, que era um personagem do Nietzsche, disse à criança: Zaratustra, olha-te neste espelho. Quando, porém, olhei para o espelho, soltei um grito, e meu coração sofreu um baque, porque não era a mim que eu via, mas uma cara contorcida e zombateira de um demônio. Na verdade, compreendo muito bem o significado e a advertência do sonho. Minha doutrina está em perigo. O joio quer fazer-se passar por trigo. Então, quando se desperta, se coloca em perigo as doutrinas. As doutrinas de dentro da gente não se sentem bem, né? Elas ficam incomodadas. Porque a criança interior, quando vai despertando, ficando pronta, preparada, né? Para seguir o processo, é um desmonte de doutrinas, é um desmonte de gestos, né? É uma comparação: se eu der uma bola para uma criança brincar num treino, deixar ela livre para ela brincar, ela vai ter a expressão dela, eu vou olhar, né? Como alguém, um mestre, um coordenador monitorando, né? A criatividade dela, o, o fluir, né? Do sonho, da brincadeira.
e depois eu coloco algum ponto mínimo para um ajuste. Então é sobre isso. É sobre a criança livre, sem rumo, sem doutrina, mas monitorada. A criança sonhando com voo livre, mas monitorado a sua criatividade, os sonhos, e monitorado de uma forma que não atinja o potencial. E que deixe fluir todos os caminhos levam a um processamento neurolinguístico, a um início de generação da criança interior. Nietzsche, Carl Jung, tudo é executar, treinar, discernir, estar disposto. Tudo depende dos tratos, dos convênios, dos acordos. Alguém que faz um projeto, ele monitora, ele coordena, mas um caminho igual essas crianças até 10 anos devem ser livres, até 13 anos livres, com as suas experiências, né, nos convívios, com um incentivo a sonhos, um incentivo maior aos sonhos. A criança interior deve estar com voo livre, monitorado, para eventos difíceis, né? E nas superações, principalmente para os sonhos grandes, as etapas difíceis, onde se fixará, né, o real e o longo caminho, mas criatividade, lúdico, caminho suave, deve ser assessorado. O caminho é a cura. Durante o caminho tem que transitar a cura. A cura que centraliza a energia magnética, o átomo, e após esse foguete, né, plano ali, em rumo às execuções práticas. Então, é preciso execuções plenas de uma lógica coletiva, vivida antes, durante e depois. Soltar a dinâmica do aprendizado da criança com liberdade monitorada. A criança interior, se ela não continuar, se ela não se firmar, nós vamos sofrer com essa Nietzsche, gente, fazendo a gente pensar. Nós vamos sofrer eternamente com essa olhar no espelho e se assustar com o que viu o adulto ali. Porque ali vai se ver uma doutrina, vai se ver coisas impacientes, correntes, sem o rumo, sem a vivacidade, a curiosidade, vivacidade, a eterna energia da criança em aprender. Então isso precisa ser continuamente estimulado na gente com o pensamento lúdico, com todo o tratamento que as pessoas têm que fazerem. O adulto está preso em doutrinas, em métodos e em o que foi ensinado.
desde todos os ensinamentos do catolicismo, do Natal, do 20 de setembro. E o que foi escondido foi as lutas que os negros lutaram para libertar os lanceiros negros. Sempre é escondido algo. E a criança interior vai pesquisar, vai saber o que existia antes dos hebreus, o que existia nos egípcios, o que existia dessa física, da quântica agora espiritual que existe, o que é a pineal, o que existe no meu corpo, a glândula pineal, a glândula hipófise, como que o meu corpo é nutrido. É um eterno aprendizado que tem que despertar. Como eu vou fazer uma geração jogar futebol de novo? Como eu vou fazer uma geração ser mais ativa? Os pais se libertarem, fazer exercício, ir junto com a criança, os pais, é essa geração. Essa aí do excesso é muita bebida, muita comida. Eu tenho que comemorar isso, eu tenho que comemorar aquilo. A criança não está liberta. Foi presa. Até os 8 anos de idade é a idade mais criativa, que fecha uma parte do cérebro e aquilo fica enraizado. Então a educação até os 8 anos, até os 10 anos, ela é muito importante. Vai passar todos os traumas, as doutrinas dos antepassados. E nós temos que pegar a parte boa. Meu bisavô era curandor. Agora eu sei do que é abraçar uma árvore, tirar os pés descalços, pegar sol. Eu sei o que cura, o que mantém a saúde. E não é para mim. É para essa geração. Então quem tem que aprender é os pais. Não botar o peso, que as crianças não carreguem o peso dos outros erros. Agora é a hora de educar e deixar livre. E fazer. Mostrar agindo. Como a gente dizia, né, Cajarano? Que muitos treinam conversando, mostrando a forma de fazer. E eles vão executar. Agora existe, como eu treinava junto com o Júnior ali, é assim que você bate na bola, é aonde tu direciona. Existem vários métodos de educar, mas todos eles transitam por conversar, entrar num acordo e soltar. Essa geração precisa retomar e de uma forma liberta das amarras do passado. Então, para transitar em toda a área de cura, precisa todas as formas de cura. Mesmo a espiritual precisamos de uma oração, precisamos de sentir a natureza, as cores, sentir o bem do exercício físico, mas não engessado. É uma parte de cada um que vai ajudar no todo. Então, um pouco de exercício de caminhada, um pouco de corrida, um pouco de bicicleta, um pouco de musculação, é um tempero. São temperos que curam, incentivam, exercitam, fazem fluir. Tudo tem que fluir. Então, a dose certa de cada tempero, de cada parte, de cada ingrediente é que faz um bolo. Cada ingrediente de uma comida que faz o sabor, né? Tem sempre tempero, tem
com o que vai cozinhar, qual o tipo de óleo, qual o mais saudável, qual que tem um efeito melhor. Então tudo a gente transita. Aqui, ó, quem não lembra, caroço de abacate, malva. Eu estudei ontem, o caroço de abacate é um dos maiores antioxidantes. Então ele pode ser usado de várias formas. E aí a gente vai aprendendo, transitando no caminho. Então é sobre isso, pessoal. A criança interior liberta, ela é uma condutora para a saúde mental, física, espiritual. É uma condutora para os novos planos, para os sonhos, a criatividade, o lúdico, o ócio laborativo. Coisas libertas não são coisas que podem fazer o que querem. São pessoas que estão aprendendo a tirar o melhor de cada área e não se doutrinar naquela área. Toda a área. Então, Nietzsche, para iniciar, nós precisamos ler os ensinamentos, os iniciais da educação infantil. E precisamos escrever os nossos pensamentos. Nós precisamos pensar e escrever o que a gente está pensando. Porque aí nós vamos criar a armadura, nos fortalecer para ter a certeza que a gente tem que primeiro se amar, né? Amar em primeiro lugar a mim. Me dar todo o apoio, toda a autoestima, toda a leitura do caminho que está trilhando, está mais ou menos, melhora nessa parte, continua essa que tá no caminho bom. É preciso primeiro eu ser o primeiro da lista. O primeiro que eu amo mais sou eu. E depois aqueles que me fizeram bem durante todo esse caminho. Né? Depois os amigos que incentivam, as pessoas que nos põem, nos aconselham também, trocamos ideia, porque com certeza o primeiro se a gente se amar, a gente não vai deixar nenhum que transita em nossa vida nos prejudicar. Se é um amigo que tem um amor em mim, ele não vai me levar para o mau caminho, vai levar para o bom. Então, a energia que eu vou transitar vai ser energia boa. Se eu amar primeiro a minha energia, se ela está boa, se o meu magnetismo está bom. E a criança interior curada é que faz isso. A criança interior bem estabelecida, livre, sadia, acreditando, mas não sendo ingênua, porque já é um adulto, tendo o poder de analisar, de executar, de refazer, fazer, moldar, recomeçar, uma dinâmica alta, forte e autossuficiente. Cuide da criança interior, acolham ela todos os dias, porque ela vai agir. Acolham ela, deixem segura. Hoje ela vai agir, ela vai ter energia, ela vai ter paciência consigo mesmo. Vai dar o tempo de sua ação. E principalmente, vai estar livre para sonhar, livre para agir no sonho, livre para executar os sonhos. E as outras crianças que transitarem interiores, com esse magnetismo, a mesma frequência, formando os mesmos átomos, renovando células, pensamentos limitantes, vão estar junto no caminho. Vamos brincar junto.
de fazer o bem, com certeza. Um abraço, boa tarde, São Borja, bom início de semana, curtam, compartilhem, nos apoiem aí, porque a mensagem importante, mensagem mais importante, é a mensagem que é passada hoje, para ser moldada amanhã, de acordo com cada um, para o futuro, nós continuar com a geração, porque sempre tem uma geração boa, nós vamos escolhendo, é a vida, está passando na nossa frente, é a vida e a gente escolhe, não, isso eu vou ocupar, isso aqui eu vou ocupar para o meu bem, isso vai me deixar feliz hoje, isso vai realizar outras pessoas hoje, vai ajudar. Então, a gente que escolhe o que vai ocupar de cada caminho. E para transmitir mensagens é importante que as mensagens verdadeiras cheguem, porque é isso que vai transformar as pessoas, a essência. No fundo, a criança interior é a essência que vai transformar o mundo, que vai agir de acordo com... faz o bem aqui, não faz... não segue essa guerra, né? Quem é dessa guerra que siga, quem é desse rumo aqui, que também siga. O rumo do bem, o rumo da paz e o rumo das coisas que nós precisamos fazer. Que é hoje. Não há outro dia. O passado é um aprendizado. O futuro é o que a gente está construindo. Alguma parte vai ser executada, outra não vai conseguir e outra vai ser transformada. O que a gente conseguir transformar é as coisas que acontecem no dia a dia, no futuro. Tá bem, pessoal? Novas doutrinas, começar, manter fluxo, constância, gera desde sabedoria e gera a linha de pensamento. A linha de pensamento e a execução. Gera a plenitude, gera a constância, gera plenitude, gera excelência.